Olá, como vai? É sempre um prazer estarmos reunidos com você, nosso telespectador, e reunidos em nome de Jesus. Hoje o nosso programa começa a dar uma guinada para algumas mudanças, algumas novidades que vocês logo perceberão e entenderão essas mudanças. Por isso, hoje, nós selecionamos um assunto filosófico, científico, religioso, dentro sempre da nossa proposta de conversarmos com vocês, e não vamos fazer aquele modelo das perguntas que vocês nos fazem pelo direct. Tudo bem, Deise? Tudo bem. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos então darmos início com a leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, hoje no capítulo 14. Comunicação. Como nos comunicamos? Com palavras escritas ou não, e também através de nossos corpos sutis. Existe a possibilidade de telepatia que pode ser aprimorada através do alinhamento de pensamentos. Existe uma força energética que muito de nós desconhecemos e que nos permite ir além da matéria. Podemos aumentar a frequência de comunicação através de cursos de oratória, programação neurolinguística, gramática e muitos outros. E quanto à comunicação com os mortos? Devemos lembrar que o que morre é a matéria. Nós, os espíritos, somos imortais. No dia dos mortos, ou finados, é mais fácil a comunicação no cemitério. Podemos falar com os espíritos em qualquer lugar, mas, como em tudo na vida, precisamos nos preparar. Se você está lendo esta página, é porque se preparou. Uma das preparações para compreender a comunicação com os espíritos é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Como disse o Mestre Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se pensarmos que apenas a Terra tem vida, nosso pensamento é muito limitado. Observemos o cosmos, percebamos os vários planetas. Onde estão aqueles que agiram contra a humanidade, que provocaram as várias guerras, especialmente as 2 guerras mundiais? Onde está Amadeus Mozart, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo? Onde estão os nossos avós, filhos que fizeram a viagem de volta para o mundo dos invisíveis? Procuremos estudar para sanar as nossas dúvidas e estarmos melhor preparados para o presente e um futuro melhor. Vivamos uma vida de fé e esperança. É isso. A nossa comunicação, a nossa fala, a nossa escrita, a nossa comunicação pelos nossos pensamentos, a comunicação com os nossos benfeitores da espiritualidade, com os nossos anjos guardiões. Em tudo nós temos esse momento especial de nos comunicarmos, mas como dissemos nesta leitura, nós temos que nos preparar. A gente percebe que nem todos estão preparados para a comunicação, como, por exemplo, na psicografia, na psicofonia, a fala com os espíritos. Tem aqueles que morrem de medo e tem aqueles que dizem, mas eu queria tanto ter essa comunicação, ficar presente, mas não quer sair da zona de conforto para estudar, para se preparar, para conhecer como se faz. Então, vamos seguir sempre trabalhando em benefício nosso, em benefício dos nossos semelhantes, para nos comunicarmos melhor. Ok? Ok. Professor, qual é a ideia filosófica do mito da caverna? A caverna, né,
que Platão escreveu como sendo a ideia de Sócrates, porque Sócrates, assim como Jesus, assim como Buda, não escreveram nada. Foram os seus discípulos que escreveram aquilo que eles disseram, aquilo que eles nos ensinaram. Então, assim, pouquíssimas pinceladas iniciais. No mito da caverna, aqueles que estavam lá dentro da caverna, eles ficavam admirando as sombras, que eram as próprias sombras do fogo que vinha de trás para aquecer o ambiente, para preparar alimentos, e às vezes da entrada do sol na caverna. E então isso tem um desdobramento fantástico. Existe um introito, se eu não me engano, do livro Nosso Lar, feito por Emmanuel, que faz uma semelhança com o peixinho que estava no lago e ele queria um universo maior, queria melhorar de vida e buscava a saída. Os outros estavam descansados ali, se alimentando e pouco importavam. E esse peixinho conseguiu sair. E conseguiu ver o mar, e conseguiu ver a vida, o mundo maravilhoso. E voltou para chamar os outros peixes, que zombaram dele, fizeram pouco caso, pouquíssimos quiseram acompanhá-los, e outros quiseram ficar lá. Então, na caverna, Sócrates conta isso pelas mãos de Platão, dessa comunidade, dessa existência, dessa sociedade dentro de uma caverna escura, com pouca iluminação, ou pela fenda, pela abertura que de vez em quando permitia entrar o sol, ou pela fogueira que alimentava o calor e a luz dentro da caverna. Então, se a gente trouxer isso para nossos dias de hoje, lembrando que Sócrates está aí mais ou menos 470 anos antes de Cristo, que já distancia do nosso hoje de 2026 anos, a gente vai perceber que hoje, na data de hoje, a gente encontra muita gente que não quer sair da sua zona de conforto, que quer permanecer dentro da caverna, ou como Emmanuel usou como analogia, dentro do pequeno lago. Quem quer sair da caverna precisa de ajuda, professor, ou sai sozinho? No o mito da caverna, Sócrates diz que um experimentou sair, teve até a sua vista um pouco ofuscada pela luz do sol, mas foi vencendo essa claridade fantástica e começou a então ver a vida acontecer, ver a natureza, e se sentiu bem. E ele retorna para dizer aos seus irmãos de caverna de que existia um mundo fantástico lá fora. Porque todas as vezes, vou abrir aí um parênteses para fazer uma analogia, nós vamos a um restaurante, achamos a comida fantástica, muito boa e um preço justo. O que a gente tem de sentimento? De dizer para os nossos, para todos aqueles que estão próximos da gente ou que entram no assunto, os nossos colegas, nossos amigos, que entram no assunto de restaurante, de refeição, falam, olha, eu estive assim, é fantástico, é bom. Então, porque a gente quer ter esta alegria de poder ajudar alguém que está nessa procura a encontrar um bom lugar. Assim como numa igreja, num templo,
numa assembleia religiosa, quando a gente se sente bem, quando a gente tem prazer de estar ali comungando, de estar neste religário, ou seja, se religando a Deus, a gente quer convidar os nossos mais próximos, os nossos amigos, a irem frequentar, a ver aquele lugar, como que é alegre, como que é bom, como que tem uma transformação. Então, é assim a alegria daquele que foi em busca dos seus irmãos de caverna para dizer daquele mundo maravilhoso que ele tinha encontrado. E ele foi seguido por alguns, mas muitos zombaram dele e quiseram ficar ali admirando a sombra, que eram as próprias sombras que não havia sentido, mediante a um espetáculo natural, permanecer naquela caverna sombria. Então, ajudar, não, nós podemos sair sozinhos. Nós temos que ter os nossos esforços, mas se nós encontramos alguém que nos fornece a mão ou que nos diz o caminho, é maravilhoso. São pessoas fantásticas, essas que querem ajudar, que querem contribuir com a melhoria da humanidade. Então, sair sozinho ou sair com a ajuda de alguém sempre é bom, quando essa saída é para prosperar moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Professor, o que na verdade representa essa saída da caverna? Representa processo de educação e disciplina. Duas coisas fundamentais para evoluirmos. O conhecimento e a disciplina nos leva a um processo de evolução que cada vez mais nós queremos buscar por mais processo educativo, por mais aprimoramento. Nós sentimos uma ascensão da alma. Nós sentimos como se nós estivéssemos arrancando os pesos dos nossos pés, podendo nos elevar, podendo fazer novos contatos. Sabe aquela sensação agradável, boa, que a gente tem nessa situação que eu estou me esforçando aqui para tentar transmitir a você? Porque a gente sai do processo, vamos dizer assim, trevoso, para um processo inteligível, um processo de assimilação mais plena. Eu não sei se me faço compreender na pergunta, Deise. Sim, sim. Conhecer ideias. Diálogos, que, se unirmos essa palavra grega, nós entendemos então como diálogos. É essa criação, essa troca de ideias com dois. É claro que nós já falamos aqui em programas anteriores em relação às energias do pensamento, essa movimentação, que nós nunca estamos sozinhos. Mas aqui estamos falando filosoficamente a respeito dessa dialética, desse diálogo, que é trocarmos essa ideia para o processo de evolução. Vou fazer uma outra analogia para ficar fácil de entender
esse mundo das ideias, esse mundo de inteligível. Se eu vou com um refrigerante para me encontrar com você, para trocar pelo seu bolo, você vai embora com o refrigerante e eu volto com um bolo. Se eu vou para conversar com você, para trocarmos ideias, eu vou com uma ideia, você vem com uma ideia. A gente cria o diálogo, essa comunicação, e eu volto com 2 ideias e você vai seguir o seu caminho com 2 ideias. Essa é a ideia dessa plenitude, desse conhecimento. Então nós temos várias formas, como dissemos ainda há pouco nessa leitura, de conhecimento. O conhecimento para você guardar na gaveta não serve de nada. Mas para você colocá-lo em prática, para poder divulgar esse conhecimento, saber transmitir esse conhecimento, é fantástico. Não deixa de ser um despertar da consciência, não é mesmo, professor? Exatamente. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.